Jesus. Amém? A Bíblia diz que devemos ser gratos em todas as ocasiões, porque essa é a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, do verso 16 ao 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gratidão é uma forma de louvar a Deus, é um sinal de uma vida transformada por Jesus. Perceba que tem pessoas que elas passam por um período de luta, de sacrifício, de dor, mas quando ela alcança a vitória dela, ela esquece que ela precisa se alegrar pelo que ela alcançou. Algumas pessoas às vezes ficam até mais felizes com ela pelo que ela viveu do que a própria pessoa, porque às vezes a pessoa ela está tão amargurada, tantas coisas têm acontecido ao mesmo tempo, que ela não consegue mensurar que ela venceu um período de luta na sua vida. Então a gente precisa aprender hoje, o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, tá? Que nós vivemos uma vitória ontem, nós precisamos celebrar e ser gratos a Deus até a próxima vitória, porque outras vitórias virão. Aleluia. Talvez você diga assim: mas pastor, o meu Natanael, aquela pessoa que eu orei e jejuei por ela, ela não veio. Mas meu irmão, o reino de Deus de uma forma geral ganhou, porque o teu Natanael não veio, mas o Natanael do irmão veio. E você faz parte dessa vitória. A vitória da Júlia é minha vitória, a vitória da Joseliana é minha vitória, a vitória do Tiago é minha vitória, a vitória do William Max é minha vitória. A nossa vitória, nesse contexto, a vitória de um é a vitória de todos, amém? Porque quem está ganhando é o reino de Deus. E quando a gente traz isso para a nossa vida, quando das vezes a gente passa por alguma situação e a gente pede pessoas para se alegrar conosco, para orar conosco, para clamar conosco, e quando a vitória chega, a pessoa se alegra porque você foi alcançado, você foi vitorioso, mas tem tantas outras coisas acontecendo que a sua mente ela se volta para o problema que está lá do outro lado e se esquece de ser grato a Deus por aquilo que Ele fez a você. Mas vou falar de novo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, 16, vai dizer assim: regozijai-vos sempre. Diga comigo, regozijai-vos sempre. Porque essa é a vontade de Deus. Se nós aprendermos a regozijar no Senhor, nós vamos andar de vitória em vitória. Até aqui, amém? Amém. Olha lá. E aí eu disse aqui que a gratidão é uma forma, eu disse que é uma forma de louvar a Deus. E é um sinal de uma vida transformada. Você conhece alguém que era reclamão quando estava lá no mundo? Eu conheço alguns. Você conhece alguém que era murmurador quando estava lá no mundo? Você conhece alguém que vivia o tempo todo chateado com a vida quando estava lá no mundo? Só que agora, quando ela veio para Jesus, e a palavra fala que aquele que está em Cristo nova criatura é. Se a pessoa agora está em Cristo, ela precisa aprender a celebrar as pequenas vitórias, porque é de pequena e pequena vitória que a gente se torna um gigante na presença do Senhor. Amém? Então, celebrar o Senhor, se alegrar no Senhor, ser grato ao Senhor, é um sinônimo de vida transformada em Deus. Quem é grato é mais feliz. Você concorda comigo? Quem é grato é mais feliz. A gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que temos, encontrando mais alegrias nelas. E por outro lado, a ingratidão destrói a alegria, mesmo quando somos muito abençoados. Porque se entrar a nossa atenção nas coisas, apenas naquilo que não temos, ao invés daquilo que já temos e recebemos do Senhor, isso nos vai causar o quê? Insatisfação ou frustração. Percebe que tem gente que por mais que ele alcance vitória, ele está sempre preocupado com aquilo que ele não alcançou ainda? Aquela pessoa que trabalhou e recebeu o salário do mês e mais o 13º, mas ela não está satisfeita. E ela está preocupada, reclamando já o que ela não recebeu. Ela está preocupada
preocupada com os tributos do ano seguinte, lá do mês de abril. Ao invés de se alegrar com aquilo que ela recebeu agora, com aquela bênção que chegou na sua mão agora, ela, ao invés de se alegrar, ela está preocupada com aquilo que ainda não está acontecendo. E quando a gente fica com a mente fitada em coisa que ainda não está acontecendo, quando a gente fica preocupado com coisas que ainda não é resultado, ao invés de celebrar aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, isso nós estamos sendo ingratos com Deus. Estamos causando mais à nossa saúde. Então nessa noite aprenda uma coisa: seja grato, fique feliz, celebre, pule de alegria com aquilo que você recebeu agora, ainda que pareça pouco, mas é vitória, meu querido, é vitória, minha irmã. Aleluia. O amanhã pertence a Deus. Então se alegra e celebra o agora. Se nessa semana, se na virada desse ano, se no início desse ano você tem recebido vitórias, se alegra com o Senhor. Glória a Deus. Tem coisa que ainda não aconteceu, mas eu declaro para você, profetizo na sua vida, que até o final do ano, se assim formos fiéis ao Senhor, Ele vai se manter fiel e vai realizar aquilo que eu e você estamos desejando. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Mas para Ele realizar aquele algo grande, a gente precisa ser fiel e grato nas pequenas coisas. Aí eu pergunto, por que mesmo depois de dias de alegria, de vitória, de resultados, a gente chega na casa do Senhor com cara de que está derrotado? Por que é que depois de vitórias a gente chega na casa do Senhor como se nada tivesse acontecido, como se o céu não estivesse em festa? Desceu fresquinho aqui agora. Vocês sabiam que ontem nós causamos festa no céu? Vocês sabiam? Sabiam? Porque a palavra fala que quando um pecador se arrepende, há uma festa nos céus. Então ontem nós provocamos festa nos céus. Os anjos de ontem estavam pulando de alegria. Valeu, William, valeu, Júlia, valeu, William Mendes, valeu, pastor André Bosch, valeu, Tiago, valeu, Gleice, valeu, irmão João, valeu, irmão Seu, valeu, irmã Maria, valeu. Festa nos céus. Hoje nós éramos para estar pulando de alegria, não ficar com essa cara de pão dormido. Boa, William. Amém? Pega na mão do tempo, se você pode, que é do céu, e fala assim: por que você está com essa carinha hoje? Você era para estar soltando fogos. Amém ou não amém? Amém. Olha aquele menino lá, ó. Acabado. Gente, se alegra, varão. Dá um glória a Deus aí. Só os filhos dão glória. Glória. Porque nós estamos celebrando vitória. Olha só, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas gratas a Deus. Abraão, Ana, Davi, Paulo e outros mais que a gente conhece. Amém? Amém. Eles entenderam que eles eram pecadores. Eles entenderam que eram pecadores. Mas Deus os amava, independente da situação, da sua condição de homem natural. Eles deu tudo o que tinha. E porque eles eram gratos, Deus os abençoou cada vez mais. Então a vitória que Abraão tinha, as vitórias que Daniel alcançou, a vitória que Ana alcançou, as vitórias que Paulo alcançou, olha para mim por favor, não é porque eles eram melhor do que eu, do que você. Eles eram homens pecadores como eu e você é. Só que o que fazia diferença na vida de Abraão, na vida de Ana, na vida de Davi, na vida de Paulo e de outros homens e mulheres, eles eram gratos a Deus, celebravam a Deus depois de cada vitória. Davi, todas as vezes que vinha de uma batalha trazendo a vitória, ele mandava celebrar um banquete na sua casa, mandava celebrar um banquete no seu reino. Abraão, quando vinha das suas pelejas, ele mandava celebrar ao Senhor, ele levantava altares ao Senhor. E eu e você que temos feito, hoje era para a gente estar pulando, nós estamos pulando de alegria na presença do Senhor. Por quê? Porque sabemos que o Senhor nos deu vitória em todas as coisas que nós propusemos a sua presença até agora. É porque nós somos melhores? Não, é porque nós somos
gratos. E Deus conhece o teu coração. Diga assim para você mesmo: eu sei que eu sou pecador, mas Deus conhece o meu coração. E por isso eu posso dizer para você que você vai andar de vitória em vitória. Porque se a cada vitória você for grato ao Senhor, Deus vai te abençoar cada vez mais. E aí, de todos esses homens que eu falei, e mulher que eu falei, eu vou pegar um exemplo aqui na palavra, que é a figura de Ana. O que Ana era, igreja? Ela era estéril. Ela não podia ter filhos. Olha o que Ana faz. Ana, ela vai ao templo e faz a sua oração para alcançar o seu milagre. Ana orou e fez um voto a Deus, pedindo a Deus o quê? Pedindo a Deus o quê? Um filho. Depois que ela pediu esse filho ao Senhor, e ele veio depois do período, o que Ana fez? Ana consagrou esse menino chamado Samuel, para que ele servisse ao Senhor por todos os dias da sua vida. E depois que ela consagrou, Ana cantou um hino de louvor e gratidão a Deus. Ela orou pelo milagre. Quando ela recebe o milagre, ela consagra o milagre ao Senhor. E depois de consagrar o milagre ao Senhor, o que ela faz? Ela canta louvores ao Senhor. Olha o que a gente aprende aqui. Se eu estou precisando de algo na minha vida, ao invés de ficar reclamando, a Bíblia fala que ela subiu ao templo, ela foi a Jerusalém, ela entrou no templo em silêncio, ela não falou o problema dela para a irmã A, ela não falou o problema dela para a irmã B, ela não contou para o irmão A, ela não contou para o sacerdote B, ela foi para onde? Ela foi para os pés do Senhor. Olha para cá, por favor. Sabe por que às vezes o milagre não acontece? Porque ao invés de contar o problema para quem pode resolver, a gente conta o nosso problema para todo mundo e esquece de fazer o que Ana fez. O que foi que Ana fez? Foi orar, foi contar para Deus. Você quer que seu problema seja solucionado? Para de contar para os outros e conta para Deus. Toca no ombro e fala assim: para de contar o teu problema para os outros e conta para e melhor se falar, conta para quem pode resolver. E depois que ela contou, ela foi para casa e ela ficou confiando. E depois de um período, diz a palavra, depois leiam lá, quando ela vai ao templo, varoas, preste atenção aqui, quando ela vai ao templo e conta o problema dela para Deus, na volta para casa, diz a palavra que ela e Elcana coabitaram. E depois dessa situação, ela vai engravida. Tem resposta. Então, olha só, se você orou ao Senhor, vou conjecturar, depois de orar, faz o que tem que ser feito. Porque se ele orasse, se ela não acreditasse e não fizesse o que tinha que ser feito, o milagre também não viria. Não é só pedir. Você tem que pedir e agir. Amém, Josiliana? Tem que orar e fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer por onde? Tem que executar a ação. É isso aí, entendeu? Trazendo para a nossa vida cotidiana, tem gente que ao invés de contar esse problema para Deus, conta para os outros. Outros até contam o problema para Deus, mas não fazem o que tem que ser feito. Não participa do milagre. Isso não está aqui, nós estamos descendo aqui agora. Não participa do milagre. Milagres é para Deus? É para Deus. Mas tem aquilo que eu tenho que fazer no milagre, Deus não vai fazer. Olha para mim, por favor. Lázaro, ele ressuscitou? Lázaro ressuscitou? Sim. Mas quem tinha que tirar a pedra? Era Jesus? Não. E quem lhe fala, vai lá e tira a pedra. Ressuscitar é comigo, tirar a pedra é com você. Aleluia. Amém? Amém. Fazer um milagre é Deus, mas tirar o empecilho é você que tem que tirar, sou eu que tenho que tirar.
Quando a pessoa entende isso, e outra coisa, às vezes, outra coisa fresquinha aqui agora, tem gente que não só não faz o que tem que ser feito, como se torna empecilho para Deus agir. Imagina se Ana lá ora, Eucana não acredita e não cumpre a parte dele no pacto. Não ia ter neném. Tem gente que não acredita, não entende, não entra na visão e aí o milagre não acontece. Exatamente. Aí eu vou trazer uma outra coisa. Ó, está descendo aqui. Às vezes o casal, um está orando e o outro está participando. Um está acreditando e o outro só está participando. Na hora do outro executar a parte dele, ele faz isso aqui, ó. Ele não executa, ele não participa efetivamente, ele não faz a parte dele. E aí o que acontece? O milagre não acontece. Quer viver milagre? Quer viver milagres aqui? Aleluia. Aleluia. O que a gente tem que fazer para viver milagres? Primeiro, orar. Primeiro orar. Falar para quem? Para quem pode resolver. Depois, participar do milagre. Amém? E quando o milagre chega, consagrar o milagre ao Senhor. Consagrar o milagre ao Senhor. E depois de consagrar o milagre ao Senhor, fazer festa. Aleluia. Fazer festa. Aleluia. Não sei por que você não está dando glória a Deus por isso. Deus está dizendo para você: eu quero que você faça festa. Você já viu o judeu quando alcança alguma coisa? É festa, é tamborim, é pandeira, é festa. Nós precisamos aprender com os nossos irmãos judeus. Fazer festa. Amém? Amém. Está liberado o tempo das festas. Glória. Oh, glória. Oh, glória. Então Ana orou, Ana consagrou e depois Ana cantou louvores de gratidão a Deus. E é o que Ana demonstra para a gente hoje: a importância de levar a tristeza e a aflição perante a Deus. Ela não levou o problema dela para os outros. Ela levou para quem? Para Deus. E depois que ela ensina para a gente a importância de reconhecer e agradecer a Deus pelos milagres alcançados. Até aqui, amém? E aí eu quero trazer com você aqui uma coisa. Quando Ana, ela traz o milagre dela, que o milagre chega na vida dela, o que Ana faz, hein? Ela denomina ele. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 20, eu separei só o versículo 20 para a gente tratar. Diz assim a palavra: e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou-se Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. O tenho pedido ao Senhor. Olha para cá, por favor. Olha por que Ana dá esse nome àquele menino. O nome Samuel tem origem hebraica que significa nome de Deus, ou Deus que ouve. Origem do nome: o nome Samuel deriva do nome original Shemuel. Shemuel. Shem significa nome, El significa Deus, Chama significa ouvir. Quando a gente fala Jeová chamar, é o Deus que ouve, né? Então Shemuel é o Deus que ouviu o clamor de Ana. Essa mulher era tão inteligente, e Deus conhecia, e como Deus conhecia o coração dela, Deus fala assim: eu preciso abençoar, se é que Deus precisa de alguma coisa, mas diz assim: eu preciso abençoar essa mulher, eu vou abençoar esta mulher, eu vou abençoar esta serva, porque ela vai fazer algo que vai ficar marcado para sempre. Quando Ana recebe o milagre, ela não coloca um nome natural, mas ela colocou um nome que glorificou o nome do Senhor, que exaltou o Deus por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. E hoje nós estamos falando isso. Ela disse: o meu filho é promessa, o meu filho é resposta de um Deus que ouve a minha súplica. E eu quero te fazer uma seguinte pergunta nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã:
Quantos milagres você já recebeu? Quantos milagres nós já recebemos? E qual foi o nome que você deu ao seu milagre? Quando o milagre chegou na sua vida, quando aquela bênção chegou para você, quando aquele milagre chegou na nossa vida, qual foi o nome que nós demos para o nosso milagre? A maneira como nós recebemos as bênçãos e a maneira como nós nos relacionamos com as bênçãos, a maneira como nós denominamos as coisas que acontecem na nossa vida, vai dizer se eu estou pronto para receber algo maior ou não. Ana era o quê? Isso. Depois de orar e pedir a Deus o seu milagre, o que aconteceu com ela? Ela consagrou ao Senhor. E depois de consagrar ao Senhor e dar esse nome a Ele, ela se tornou mãe de outros filhos. Aleluia. Vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez você não esteja vivendo milagres poderosos ainda na sua vida, porque você ainda não tinha entendido a importância de denominar os seus milagres, as bênçãos alcançadas. Mas hoje eu declaro no nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai trazer à sua memória cada milagre que Ele já realizou na sua vida e você não tinha entendimento e você não dominou, mas agora pelo poder do Espírito Santo o Senhor vai te revelar o que você vai dizer, o que você vai falar, como você vai denominar cada bênção alcançada na sua vida. E quando você começar a dominar com fé, começar a dominar com sabedoria, milagres maiores ainda Deus vai trazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo no nome de Jesus. Às vezes nós não alcançamos coisas maiores porque nós não tínhamos entendimento do que fazer, mas Ana está nos dando agora uma lição. Quer receber milagres maiores? Denomina o seu milagre, celebra ao Senhor, consagra ao Senhor. Lá em casa, na minha casa, nós temos o hábito de tudo que nós recebemos da parte de Deus, consagrar ao Senhor. Porque na nossa casa a gente usa as coisas para Deus. Então chegou lá em casa, a gente consagra ao Senhor. Outra coisa que talvez você ainda não tenha entendimento disso. Suponhamos que eu queira esse violão. O violão está lá na loja. Eu quero ele. A minha esposa, a missionária Simone, quer ele. Primeiro a gente entra em concordância. Olha aí, vai anotando aí. Primeiro a gente entra em concordância. O que a gente quer? Queremos um violão. Mas ele é preto? Ele é azul? Ele é verde? Ele é creme? Geralmente sou eu confuso. Geralmente ela vai ser mais bem definida. Não, vai ser nessa cor. Tá bom, vamos nessa cor. Nem para lá nem para cá. Meio a meio. E aí, sabe o que a gente faz a partir daí? A gente começa a passar. Em casa a gente olha, mas a gente começa a passar onde tem o violão e ó. Já é meu no nome de Jesus. Já tomei posse no nome de Jesus. Eu vou usar isso para a glória de Deus. Irmãos, não demora muito, chega na mão da gente. E eu declaro que se vocês fizerem isso a partir de hoje, tudo que vocês desejarem na terra, o Deus de Abraão, o Deus da fé, vai fazer chegar na mão de vocês em nome de Jesus. Eu estou profetizando que levanta o glória a Deus. Eu creio. Segredo. Isso é segredo. Olha. Já começou aqui hoje. Oh, glória. Depois vai testemunhar para a glória do Senhor. Para quem está assistindo a gente aí de casa, tem uma abençoada aqui que hoje passou a viver isso aí em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus para a vida de você. Depois você vai para a glória de Deus, tá? Então, aprendemos com o ano o quê? A apresentar a Deus a nossa necessidade. Depois de receber, nominar a bênção. Não deixa largado, não. Nomina. Dá um nome que glorifica o Senhor. Depois de nominar, meu irmão, vai fazer festa, vai glorificar a Deus pela bênção que o Senhor vai chegar na sua vida. Toca na mão do ombro do irmão que aprende a partir de hoje. Toda semana vai ter festa lá na tua casa. Porque o Deus que eu sirvo vai liberar chuvas de bênção sobre a tua
em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas aí eu preciso tratar algo com você aqui, porque o ensinamento tem que ser completo. Assim como tem gente que é grato nas pequenas coisas e vai alcançando coisas maiores a cada dia, tem aquele pessoalzinho que é murmurador e reclamão, que nunca está satisfeito. Você conhece alguém? Vou fazer assim baixinho. Você conhece alguém? Eu conheço algumas pessoas que são reclamões, murmuradores. Murmura com a esposa, murmura com o marido, murmura com o filho, murmura até com o diabo. O diabo está me atrapalhando, diabo, sabe? Que diabo. Que diabo é esse? Olha só. Também tem muitos casos de ingratidão. Um exemplo de ingratidão é a nação de Israel, que tinha sido libertada da escravidão no Egito. Isso está lá no livro de Números, capítulo 14, no verso 2 ao 35. Eu não vou ler todo ele, mas preste atenção numa coisa. Lá pelo versículo 26, você vai ver Deus levantando e falando assim: ei, Moisés, eu não aguento mais esse povo, Moisés. Por quê? O povo de tudo reclamava. E a consequência disso é que, ao invés de entrar na terra prometida num curto espaço de tempo, diz a palavra que pelos 40 dias que eles tinham andado, saído da terra, e para chegar na terra prometida, e ficaram reclamando, para cada ano de reclamação, para cada dia de reclamação, Deus deu para eles o quê? Um ano. 40 dias de reclamação, 40 anos de sofrimento no deserto. Diga comigo, para cada dia de reclamação, um ano no deserto. Números, capítulo, tem que ficar gravado na mente. 14. Números, 14. Está lá. Números 14. Livro de Números, capítulo 14. E o que é que a gente aprende com isso? Às vezes, Deus quer nos levar a terras férteis. Às vezes, Deus quer nos fazer abundantes. Mas o fato de não celebrar a Ele as pequenas coisas, às vezes, por ficar murmurando acerca de coisas que acontecem, que nós mesmos somos os causadores, a gente impede Deus de fazer coisas maiores. Tem gente que você conhece, que eu conheço, que já era para estar com a vida totalmente organizada, comendo do bom e do melhor. Mas por que não vive o melhor de Deus? Porque infelizmente murmura. Outra coisa, e aí vai outro ensinamento: quando eles se rebelaram contra o Senhor lá no livro de Números, capítulo 14, a primeira sedição deles vai contra quem? Contra Moisés, contra a liderança. E ai daquele que se levanta para murmurar contra a liderança, contra o ungido de Deus. Eles achavam que estavam reclamando de Moisés, mas quem é que trabalhava na vida de Moisés? Deus. Moisés estava comissionado por quem? Deus. Moisés estava conduzindo aquele povo por aquele caminho por ordem de quem? Deus. Moisés tocou na rocha, Moisés orou e veio codorniz por intermédio de quem? Deus. Se as coisas não estavam acontecendo como eles queriam, isso não era culpa de Moisés. Deus estava trabalhando na personalidade do caráter deles. E o que foi que fez Deus se revoltar, de ficar irado com eles? Porque eles... Moisés manda os espias para espiar a terra e ver quanto era boa a promessa do Senhor, mas olha para cá, a promessa de Deus, as bênçãos do Senhor não foram suficientes para eles olharem para o milagre, ao invés de olhar para o problema, ao invés de olharem para a promessa, para a bênção, para a terra prometida, para uma terra que manava leite e mel, uma terra que seria de fartura para eles, eles ficaram olhando para aquilo que era aparente, que eram os gigantes. Olha para cá, por favor. Deus manda falar para você que hoje para de olhar para os empecilhos,
Para de olhar para aquilo que é aparente, para de olhar para aquilo que é carnal, olha para o sobrenatural, olha para o poder de Deus, olha para as promessas, olha o quanto Deus já trabalhou na sua vida, veja da onde Deus te tirou, aonde você está e a promessa da onde você tem que chegar, porque quando nós lembramos da onde Deus nos tirou, da opressão, sabe, do jugo, da servidão, da tristeza, das mágoas, das perdas, das humilhações e aonde nos trouxe até agora, nós podemos lembrar e falar assim: Senhor, se o Senhor me tirou de lá quando eu estava totalmente acorrentado, não tinha perspectiva nenhuma, e tu me trouxe aqui, o Senhor é poderoso para cumprir a obra que o Senhor mesmo já começou a fazer, porque a Bíblia fala, Paulo fala que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pior do que o que você está vivendo hoje é o que você viveu lá atrás. Pior do que aquele momento que eles estavam vivendo é o que eles já tinham vivido 400 anos de opressão lá no Egito. Ao invés de agradar a Deus, de glorificar o Senhor, ficar olhando para a aparência do gigante. Deus está falando com você e conosco aqui nessa noite. Para de olhar para a aparência daquilo que diz que é maior que você. Pode até ser maior que você, mas não é maior do que o teu Deus. Pode ser mais forte que você, mas não é mais forte que o teu Deus. Pode ser mais inteligente que você, mas não é mais inteligente do que Deus. Pode ter feito coisas grandes no passado, mas contra você vai prevalecer a vontade de Deus na sua vida, porque diz a palavra: operando Deus, Tiago, quem impedirá? Aplauda Jesus por isso. Então, ao invés de olhar para problema, para dificuldades, olha para Deus. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor. Aos olhos humanos, era difícil conquistar aquela terra? Era. Maria desse cara aqui, quando ele foi libertar Ló, tinha 5 exércitos se enfrentando, 5 contra 4 se enfrentando no campo de batalha. Ló estava aprisionado. Por quantos homens Abraão vai lá libertar Ló? 308 homens. Olha para cá, era fácil? Era impossível. 4 exércitos. Era para ser uma sala. Você não precisa, olha para cá, você não precisa de multidão. Você com Deus é maior? Você com Deus é maior? Outra coisa que eu aprendo aqui com essa palavra: você não precisa de multidão. Você só precisa de gente certa do teu lado. Amém. Você só precisa andar com os Escolhido de Deus. Aleluia. Seja inteligente. Não é multidão. Aprende a selecionar quem tem que andar com você. Porque multidão às vezes vai te atrapalhar. É mesmo. Uma certa feita, eu tinha que entrar num determinado lugar para fazer uma incursão. Real, não era treinamento. Eu tinha que entrar num lugar para fazer uma incursão. E no meu grupo de combate, tinham colocado um soldado recém-formado, sem experiência nenhuma. Eu falei: eu não quero levar ele. Esse menino vai colocar a gente a perder. Não, mas tem que levar. Vamos lá. Aí eu montei a equipe, falei: fulano, o Carlos falou: você vai por aqui, você desborda pelo setor tal, eu vou com o pessoal pelo setor esquerdo. Você falou: fica de cima, dá cobertura e a gente entra lá para fazer o que tem que ser feito. Daqui a pouco, irmãos, aquele menino que eu não queria levar, que não estava preparado, mas que colocaram lá na minha função, sob meu comando, ele ia exatamente aonde estava o nosso objetivo. Ele entra assim, ó, e chuta a lata, e quem estava acordado levantou, foi um Deus na puta, correu para um lado, correu para o outro, eu puxei, joguei para fora do local, falei: sai daqui, rapaz, você vai matar a gente. Tira essa parte. Você é moleque? Mas, irmãos, por que eu trago isso aqui? Não é quantidade. Qualidade. É qualidade. Você tem que ter gente certa do teu lado. Você tem que saber escolher quem vai contigo. Naquele caso, eu não podia dizer assim: fulano eu não vou levar, porque fulano era mais antigo do que eu. Mas na sua vida, tirando Deus, quem é que manda? Eu. Você. Então só vai andar contigo, diga assim: a partir de hoje, só vai andar comigo quem for preparado.
Eu não aceito pessoas despreparadas do meu lado, porque vai atrapalhar a minha vitória. É peso morto. É peso morto. É areia no caminhão. Tá caro o combustível. Está caro o combustível. Você está entendendo? E às vezes a consequência é muito grande. E aqui a gente aprende aqui, ó. Só 318. Diga comigo, eu não preciso de multidão. Eu não preciso de Eu multidão. só preciso de pessoas certas, escolhidas por Deus, formados na minha casa, para andar comigo. E a vitória é certa, no nome de Jesus. Toma posse no nome de Jesus. Vou pular algo aqui, vai ganhar tempo. Tem coisas na vida, irmãos, que só o tempo vai nos fazer entender o que Deus está fazendo. Guarde isso. Tem coisas que agora você não vai entender, porque a sua mente ainda está em formação, seu coração ainda é menino na presença de Deus, mas o tempo vai te mostrar o que Deus está fazendo. E uma das coisas que Abraão fazia, que Ana fez de uma forma espiritual, e que nós precisamos aprender a fazer, é celebrar ao Senhor. E uma das formas de celebrar ao Senhor é levantar um lugar, um espaço na nossa vida, na nossa casa, onde você vá. Diga comigo, onde eu vou, diga, onde eu vou estar sozinho com Deus. Tem algumas passagens bíblicas, eu quero separar uma aqui com você, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, no verso 7, e a gente chega aqui no nosso irmão Abraão, que diz assim: Abraão atravessou a terra até Siquém, aonde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra aos teus descendentes. Olha a atitude de Abraão. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. O que é que eu aprendo com essa atitude de Abraão? Ele atravessa o deserto e vai parar na terra de Siquém, uma terra desconhecida, mas ele estava alcançando promessas, estava explorando, alcançando aos poucos aquilo que Deus havia reservado para ele. Nessa terra de Siquém, ele vai abrir poços para se instalar. Diz a palavra que a terra ainda era habitada por inimigos. Mas olha para cá, Abraão, ele não olhou para os homens que moravam ali. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele continuou olhando para Deus. E por ter certeza de que Deus havia lhe levado àquele lugar para materializar a alegria dele, a gratidão dele ao Senhor por não ter sido atacado por aqueles homens oponentes daquela região, ele levanta um altar ao Senhor. E eu queria que você atentasse para uma coisa hoje. A primeira, eu te perguntei antes, como você denomina as bênçãos que chegam na tua vida? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Você já criou o hábito de separar um lugar? É o teu lugar de se encontrar com Deus? Você
já separou na sua vida, já separou na sua casa um lugarzinho que é só teu e de Deus? Um lugar que você sabe que quando você vai para aquele ambiente, algo diferente acontece, você sente algo diferente porque você consagrou, você colocou lá uma cadeirinha, lembra do quarto de guerra? Você coloca lá uma cadeirinha, se separa aquele cantinho, e quando você precisa conversar com Deus, você senta lá e vai ali tratar com o Senhor. É ali que você faz o teu tempo a sós com Deus. É ali que você pergunta as coisas para o Senhor e recebe respostas da parte de Deus. Quem já fez isso aqui em sua vida? Quem não o fez, a partir de hoje, pratique isso. Porque quando você separa esse lugar, você está ali espiritualmente levantando um altar ao Senhor, dizendo: Senhor, aqui eu virei me encontrar com o Senhor. Não que eu não vou orar de manhã, de tarde, de noite, não que eu não vá levar uma vida de oração, mas aqui eu separei esse lugar para vir tratar com o Senhor. Aqui eu venho chorar na tua presença, aqui eu venho clamar na tua presença, aqui eu venho me derramar na tua presença, aqui eu venho consagrar ao Senhor, apresentar ao Senhor as minhas vitórias. Deus se alegra disso, igreja. Deus se alegra de um lugar separado para Ele. Assim como Ele se alegra que nós sejamos separados, Ele se alegra quando você separa algo só para Ele. Só para Ele. Quem já foi lá em casa sabe o que nós temos lá em casa? Um lugar só para Ele, a mesa. Só Ele senta ali. Só o Senhor senta ali. E quem senta do lado, normalmente, é ministrado pelo Espírito Santo. Nós temos na nossa casa ainda um quarto separado para oração. E lá nós fazemos as nossas devoções ao Senhor em momentos particulares. Quem vai lá sabe do que eu estou falando. Então eu quero te desafiar nessa noite a separar um lugar para tratar com Deus. Um lugar só teu e dele. Um jardim secreto só teu e dele. Aonde Ele vai ter liberdade para tratar com você. Aonde você vai chegar, você vai abrir teu coração. E quando você chegar nesse lugar, fecha a porta. Ninguém fala comigo. Olha, eu e Deus. Eu e o Senhor. E você vai ver o quanto Deus vai se revelar a você. Isso é sinônimo de gratidão ao Senhor. Então, quem tem gratidão, quem é grato ao Senhor por pequenas coisas, vive novos milagres. Se nós colocarmos isso em prática na nossa vida, a partir de hoje eu declaro no nome de Jesus que tudo aquilo que você colocou na mão do Senhor, diante do Senhor, virá sobre a tua vida, e não somente esses milagres, esses projetos que você colocou na mão do Senhor, inclusive aqueles que Ele tem ao seu respeito e você não sabe. Glória. Projetos que você não sabe. Deus tem coisas para a gente que a gente não sabe. Mas como é que nós vamos viver esses milagres? Se nós formos gratos nas pequenas vitórias. Receba essa palavra no nome de Jesus. Guarde essa palavra no nome de Jesus. Pratique essa palavra no nome de Jesus. Daqui a um tempo, daqui a alguns dias, a gente volta a conversar sobre isso. Fique de pé, vamos orar ao Senhor.